Naerp. Olá para você que acompanha a Rádio Naerp, o nosso ouvinte. Hoje a gente vem com um episódio do Entre o Leão e a Pantera, o podcast aqui realizado por mim, Arthur Brunello, sobre a dupla do clássico Come Fogo. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Trabalhou como narrador esportivo durante 30 anos, cobriu as Copas de 1978 pela Rádio Bandeirantes, 1982 na Rádio Gazeta e 1986 pela Rádio Record. Além disso, trabalhou na Rádio 79, na Record e na Rede Manchete aqui em Ribeirão Preto, além da TV Bandeirantes e no SBT em Campinas. E o mais importante, narrou e testemunhou o auge do clássico Come Fogo. Hoje ele entrevista várias personalidades em seu canal no YouTube. Hoje nosso convidado é Elton Pimenta. Elton, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur. Boa noite, amigos da Rádio Naerp. É uma alegria estar com vocês, estudantes de jornalismo, meus futuros colegas de profissão. Amém. Estamos quase lá. Daqui a pouco eu já me formo já e é isso aí, vamos tocando o barco. Quero agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite. E, Elton, quero começar do começo mesmo. Quando foi o primeiro Come Fogo que você narrou? O primeiro Come Fogo foi em 1964. Faz tempo, hein? Era no antigo estádio Luiz Pereira. Depois o segundo foi no Costa Coelho, campo do Mogiana. Então o Comercial e o Botafogo mandavam seus jogos em dois estádios pequenos, a la Bombonera da Argentina, torcida em cima, alambrado perto do campo, e depois o Comercial inaugurou o Palma Travasso, uma joia, e o Botafogo em seguida inaugurou o estádio Santa Cruz. Aí os dois ficaram sendo os maiores estádios do interior, naquela época. Depois surgiram outros, mas eu me lembro do primeiro clássico que eu transmiti. Você tem mais lembranças desse jogo? Quanto que foi o resultado? Foi válido por qual campeonato? Tem, Campeonato Paulista, primeiro turno, os dois times disputavam uma segunda divisão na época, antes do Botafogo subir, e depois o Botafogo subiu, em seguida o Comercial subiu. Em 64, eu ainda estava começando a irradiar. Na verdade, não era eu o escalado. O locutor, ele era de Jaboticabal, chamado Fortunato Frascar. Ele tinha que vir de Jaboticabal todo o jogo para cá para transmitir. E ele, não sei por que cargas d'água, não sei se esqueceu a escala ou se não tinha transporte, não veio. E eu abri a transmissão, para depois passar para ele. Como ele não chegou, eu transmiti o jogo. Final, Comercial 1, Botafogo 1. Aliás, o empate no Come Fogo era o resultado mais lógico. Exatamente. Elton, você tem alguma lembrança, o total assim, de Come Fogo assim, que você narrou, mais ou menos? Olha, o número exato eu não tenho, mas com certeza eu fui o narrador esportivo de Ribeirão que mais clássicos transmitiu pelo rádio. Eu passei aí mesmo, por esse prédio que vocês estão, na Rádio Renascença, que era da Unaerp, e se juntou com a Rádio Cultura, que também era do grupo, e formou o Timaço RC. E antes disso, passei pela 79, pela Clube, pela Brasiliense, pela Renascença e pela Rádio Cultura. Passei por todas. Não sei se bom ou ruim, mas eu era sempre convidado para num ano estar numa, num ano estar na outra. E na época, a gente tinha sempre 2 clássicos no ano. Um no primeiro turno e um no segundo. E teve um lance que pouca gente sabe. Nós tivemos um Come Fogo único, fora de Ribeirão Preto. Foi um quadrangular em Goiânia
os dois ficaram para a final e jogaram em Goiânia um come-fogo forasteiro, vamos colocar assim. Pouca gente no campo e os jogadores se enfrentando no gramado. Foi legal esse come-fogo. E terminou também 1-1. Entendi. O senhor lembra os motivos, assim, por que esse come-fogo foi disputado lá em Goiânia? Porque na época, o Arthur, a dupla Come-Fogo era muito convidada no começo do ano para amistosos em vários estados, Goiás, Minas, Mato Grosso, enfim, estado brasileiro. E o Botafogo e o Comercial foram convidados a participar de um torneio quadrangular em Goiânia, com Atlético Goianiense, Goiás, Comercial e Botafogo. Só que eles não disseram que a final poderia ser dos dois. Ia ser um clássico goiano, para ter bastante público. Mas o Comercial e o Botafogo eliminaram os adversários de Goiás. E aí teve que ter um come-fogo que foi realizado no estádio Ludovico, acho que é isso, antigo estádio do Atlético Goianiense. E terminou empatado 1-1. Só a rádio que eu trabalhava é que estava lá. Entendi. Então, um come-fogo bem especial, assim, bem emblemático, que foi fora de Ribeirão. Eu só vou aproveitar aqui para chamar aqui pro ouvinte, compartilhar com o ouvinte um áudio da época se não me engano, da TV Clube, é um áudio da chamada do programa do senhor. Só vou pedir pro André aqui reproduzir pra gente ouvir. Olha o relógio! Transmitir emoção e alegria foi um dom que Deus me deu. Elton Pimenta. Voltei aqui na 79 com a equipe dona da bola. Compare e comprove. Futebol. Futebol 79. Essa é antiga, hein? Já dá aquela viagem do tempo na cabeça, né? Bem antiga. Esse olha o relógio. Cada narrador, o Arthur, criava um slogan para ser conhecido. E eu, do nada, gritei um dia, olha o relógio. E a audiência da rádio era tão grande que, no reflexo, eu olhei nas cadeiras cativas e todo mundo olhou com o relógio. Radinho no ouvido e olhando no relógio. Falei, essa pode ser uma boa marca. E esse apitinho aí que dá, esse som estridente, dava eco no estádio. Quando falava, olha o relógio, podia tirar o fone do ouvido, que você ouvia o estádio inteiro reverberando. Era muito bonito. Entendi. Elton, assim, quanto tempo que você cobriu a dupla Come-Fogo? Quanto tempo que você teve bem presente assim, no dia a dia dela, dos dois times? Bom, a partir de 64, aí fomos embora. Em 66, Comercial teve um timaço. Quase foi campeão paulista. Era Rosan, Ferreira, Jorge, Peter e Dondon. Amauri, Carlos César e Jair Bala. Peixinho, Luiz e Paulo Bim. Esse foi o maior time que o Comercial formou em toda a sua história. E foram vários come-fogos naquela época, como eu disse, turno e retorno, um no Palma Travassos, um no Santa Cruz, e sempre o estádio lotado, 30 mil, 35 mil espectadores por jogo. Era uma festa da cidade. E, na verdade, o Come-Fogo, para mim, foi uma escola. Por quê? Todo narrador, quer queiram, quer não queiram, tem uma leve preferência por algum clube por qual ele já torceu. Aqui em Ribeirão, graças a Deus, eu sempre fui respeitado tanto por comercialinos
como por botafoguense, porque eu procurava me isentar de torcida, eu procurava me encher de emoção para levar emoção no rádio, porque a transmissão no rádio, radinho no ouvido, com rádio em casa, era muito mais emocionante. Você tinha que criar a imagem para o ouvinte imaginar onde a bola estava. Então a narração na época era muito mais complicada, porque não tinha TV. A TV passava só videotape dos jogos, às meia-noite. Então o rádio era o grande companheiro do torcedor, seja ele comercialino, seja ele botafoguense. Tá certo. Aproveitando essa questão assim do rádio, assim, de transmitir as emoções, principalmente nessa questão da emoção que o torcedor é bem... que é uma coisa que define ele. Como que era a movimentação na cidade? Tipo, assim, ela parava a cidade, era todo mundo parava para poder acompanhar o Come Fogo? Como que... o Come Fogo era anunciado, aí como que todo mundo se comportava? O Arthur, semana de Come Fogo era totalmente diferente. A segunda-feira começava, o jogo ia ser no domingo. Comercial e Botafogo desapareciam da cidade. Os treinamentos eram feitos em fazendas ou em cidades da região. Por exemplo, o Alfredinho Sampaio, o ídolo no Comercial como treinador, levava um time para uma fazenda de um diretor, cada Come Fogo num local, que era para a imprensa não descobrir. O Botafogo, a diferente, pegava a delegação e levava para um hotel chamado Hotel Marajoara, em Altinópolis. E a imprensa não tinha jeito de chegar lá. Então, a semana inteira, a imprensa discutia como seriam as escalações da dupla Come Fogo. Era programa cedo, na hora do almoço, à noite. Todas as emissoras brigavam por audiência. O rádio de Ribeirão, Arthur, foi tão forte, mas tão forte, que em julho de 79, Botafogo realizou um amistoso com a seleção do Uruguai no Estádio Centenário, onde foi o jogo agora do Peñarol e Atlético. 79. A seleção do Uruguai e Botafogo. A seleção estava preparando para uma Copa América. Para você ter ideia, a força do rádio, no estádio, no dia do jogo, tinha uma rádio de Montevidéu e 5 de Ribeirão, ao vivo, com a equipe completa, narrador, comentarista, repórter e operador técnico. Imagina isso há tantos anos atrás, julho de 79, para mostrar a força que o rádio tinha e imprimia no Come Fogo. O clássico assim, se tornou um braço muito grande assim, para sedimentar a história do rádio aqui em Ribeirão Preto, né? Não sei se o senhor concorda comigo disso, que isso aí contribui bastante. Aproveitando essa questão de às vezes dos times terem treinando fora, como que era essa questão assim, as superstições também que cercavam o clássico assim, um jogo muito importante, porque derruba treinador também, é muita responsabilidade que vem junto. E eu queria saber se alguma história, assim, algum bastidor que o senhor se lembra assim dessa época, como se tem alguma história que você pode compartilhar com a gente? O Arthur, o técnico que era do Botafogo, quando o Botafogo subiu para a primeira divisão, um argentino chamado José Henrique. E ele disputou muito o Come Fogo pelos dois lados, treinador. Ele tinha uma frase que definia o que era o Come Fogo. Ganhou o clássico, uma semana de festa. Perdeu o clássico, uma semana de desgraça. Era a palavra que ele usava na época para definir como era vencer ou perder o Come Fogo.
Teve um outro Come Fogo, Arthur, que teve uma tentativa de suborno. Um diretor do comercial procurou um jogador do Botafogo dias antes do clássico, oferecendo uma grana para perder o jogo, para amolecer o jogo. Esse jogador não entrou na história. Chamou um jornalista da época para gravar a conversa. Esse jornalista saudoso, chamado Wilson Rogério, armou todo o esquema de gravação e soltou no ar a entrevista e a tentativa de suborno. Deu um bolo tremendo, Come Fogo esquentou, teve soco no final do jogo entre os jogadores. Foi uma terrível história de um Come Fogo e não teve Come Fogo. E o maior, o Botafogo, que ia ser comprado, entre aspas, ganhou o Come Fogo por 1-0. Quando que foi esse jogo? Foi em 65, mais ou menos. Não me recordo, mas eu acho que foi em 65. Como eu citei o time do Comercial de 66, para não deixar botafoguense triste, o maior time formado pelo Botafogo, na minha opinião, foi o de 77, que foi campeão do primeiro turno. Inventaram uma história, depois do campeonato em andamento, que o final seria quadrangular, e não campeão do primeiro com o campeão do segundo. E tiraram o Botafogo fora. O time do Botafogo, que qualquer botafoguense lembra, era Aguilera, Wilson Campos, Ney, Manuel e Mineiro, Mário, Lorico e João Motoca, Zé Mário, Sócrates e Arlindo Fazolini. Este foi o maior Botafogo da história. Entendi. Aproveitando assim de questão assim dos momentos que o Come Fogo assim que acabou marcando muito pro senhor. Qual foi o clássico que marcou mais para você, assim, uma memória pessoal assim que você tem um apreço maior assim? Bom, antes disso, Arthur, me permita, até por uma questão de justiça, por que Come Fogo? São as iniciais e o final, juntando os dois iniciais do time. Come Fogo no final. Quem inventou essa história foi o jornalista Lúcio Mendes, que está vivo até hoje, graças a Deus, convivendo com a gente. Um dia, ele chegou na rádio e falou: vai ter um Come Fogo, Comercial e Botafogo. A ideia pegou tanto que todas as emissoras passaram a usar o clássico como o clássico Come Fogo. E assim, foi várias vezes no país inteiro, irradiando o Campeonato Brasileiro, quando chegava na cidade, duas coisas que os nortistas, nordestinos, suínos levavam: do pinguim, por causa do show, e do Come Fogo. Como é que é o Come Fogo lá? É quente mesmo. E o chopp do pinguim é gelado. Então, duas marcas de verão que ficaram históricas no Brasil foram Pinguim, pelo chopp, e o Come Fogo no futebol. Agora, teve alguns Come Fogo que eu me lembro de passagem. Teve um em Palma Travasso, que foi uma das maiores goleadas da história. O Comercial ganhou do Botafogo por 5-0. Começou o jogo, com 3 minutos, o juiz expulsou um zagueiro do Botafogo, chamado Vilela. O time do Comercial era o de 66, quase imbatível. Aproveitou, a chance e meteu 5-0 no Botafogo. Mas foi uma revide que o dia 13 de maio de 1962, eu não estava trabalhando aí, só assistindo. O Botafogo ganhou no dia 13 de maio
de 62, de 5-0 do Comercial no Luiz Pereira, antigo estádio do Fogão. Então, esse 5-0 de 66 foi uma revanche de 62. Foram 2 clássicos que eu me lembro bem. O outro que decidiu o seguinte: o Botafogo tinha disputado Brasileiro Série A como convidado 76 e 77. Aí aumentaram o número de clubes e teve um come-fogo para decidir quem iria para a Série A do Brasileiro. Foi em Santa Cruz e o Comercial ganhou por 1-0. Como o Botafogo tinha feito 76, 77, 2 grandes campanhas no Brasileiro, o que a CBF fez? Na época, CBB. Comercial pelo resultado do Come-Fogo e o Botafogo como convidado. Os dois, a partir de 78, disputaram o Brasileiro Norte, Nordeste, Centro, Sul, viajando o Brasil inteiro, levando o nome de Ribeirão. Certo. Aproveitando eu tinha até aqui no roteiro, eu estava assim de perguntar para o senhor qual que era a melhor equipe do Comercial e do Botafogo, mas o senhor acabou já antecipando isso. Mas eu queria saber qual que puxando a sardinha mais para um time ou para o outro, talvez, mas qual que foi que te encantou mais? Olha, não é fazer média, mas eu, quando era em 66, quando eu saí a escala da rádio para transmissão, e eu via lá, narrador Elton Pimenta, comentarista Totinha, repórter Márcio, eu vibrava, porque eu tinha certeza que eu ia transmitir um grande jogo por conta do time do Comercial. Para você ter uma ideia desse time, fugindo do Come-Fogo, o maior jogo que eu transmiti na vida, apesar de Copa do Mundo, foi um jogo na Vila Belmiro, Comercial e Santos. Os Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvio, Dorval, e o Comercial de 66, com o Jair Bala, Carlos César, Peixinho, foi 7-5 para o Santos. O Comercial chegou a estar ganhando, primeiro tempo, 4-2. Mas o Santos de Pelé virou e ganhou de 7-5. Quando terminou o jogo, o estádio da Vila Belmiro de pé, aplaudindo os dois times. Esse foi o jogo que marcou a minha vida como narrador esportivo. Agora, o de 77, no Botafogo, eu me lembro de um jogo que o Botafogo, primeiro jogo no Brasileiro, Série A, foi em Natal. Aí a imprensa foi, e eu e um comentarista de rádio, Miguel Nicolassi, que nos deixou há pouco tempo, fomos convidados para participar de um programa de TV na véspera do jogo. E lá fomos. Aí tinha um colunista lá, que era brincalhão, ele falava assim: vocês são de Ribeirão Preto, São Paulo? Aqui a gente conhece o Botafogo de Garrincha, Didi, Zagallo. Esse Botafogo a gente não conhece. E como Ribeirão Pretano, a gente engoliu seco e falou: amanhã vocês vão conhecer. E o Botafogo ganhou do América de Natal, com o estádio cheio, 3-1. Sócrates e Zé Mário se mostraram para a torcida, mostrando quem era o Botafogo da época. Esse foi um grande jogo que eu transmiti também. Arthur, é muita memória, Arthur. Exatamente, isso que é bom. A história, assim, isso que importa bastante, ainda mais um clássico como Come-Fogo, é uma coisa muito importante. Agora eu quero, assim, restringir um pouco, assim, sair um pouco das equipes, e agora eu quero falar, assim, qual que foi o melhor jogador do Comercial e qual o melhor jogador do Botafogo, assim, que você viu? Olha,
Isso aí, para mim, é fácil. Comercial teve grandes jogadores, mas teve um fora da casinha. O que ele fazia com a bola era uma coisa inacreditável. Jogou no Palmeiras, jogou no Santos e encerrou a carreira, por coincidência, no Botafogo. Mas o auge dele foi no Vasco. Jair Bala, Jair Félix da Silva, Jair Bala. Esse foi um craque fora de série. Hoje, se fosse transportar o Jair para o jogo de hoje, ele estaria no Real, no Barcelona, no Juventus, em qualquer time do mundo. Esse do Comercial. No Botafogo, nós tivemos um quase gêmeo, chamado Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O nome já era grande, o futebol, então, nem se fala. E mais um pormenor, o Sócrates não se cuidava. Ele estudou medicina ao mesmo tempo em que jogava futebol. Medicina é um curso que tem que prestar muita atenção. Mas o Sócrates, ele era de uma inteligência no futebol encantadora. Ele fazia jogadas que ninguém acreditava. Teve um jogo na Vila Belmiro que eu transmiti, o Botafogo fez 3-2 do Santos com um gol de calcanhar do Sócrates. Isso está na história, está gravado e tudo. Sócrates fez um gol de calcanhar. No primeiro tempo, eu estava irradiando o jogo, ele deu uns 20 passes de calcanhar, mas longe um passe do outro. O Pelé estava na tribuna de honra assistindo o jogo. Eu, muito abelhudo, peguei um gravadorzinho, fui na tribuna no intervalo, falei: Pelé, por favor, uma palavrinha para Ribeirão. O que você achou do Sócrates? Porque o Sócrates estava começando a carreira. Frase do Pelé, no meio de jornalistas que estavam lá com ele: olha, esse moço faz com o calcanhar o que a maioria dos futebolistas não fazem com a frente do pé. Faz com o calcanhar o que outros não fazem com a frente do pé. No outro dia, tinha um repórter lá da Gazeta Esportiva, manchete da Gazeta: Pelé, Sócrates faz com o calcanhar o que os outros não conseguem fazer com a frente do pé. Esse é o Sócrates, um gênio. Ou Arthur, não quero exagerar, mas que o Sócrates levasse a sério o futebol, como levou o Mano Raí, e tivesse a vontade, o físico do Raí, eu diria sem exagero, ele seria o jogador mais próximo do Pelé, na minha visão. Não, era assim, gente de Ribeirão Preto, assim, o Sócrates, o Raí, tipo, dois grandes. Sim, dispensa comentários, né? Dispensa comentários. Um ídolo no Corinthians, outro no São Paulo. Passagens marcantes pela seleção brasileira. Mas é isso que Come Fogo traz bastante isso. E também tem a história também do Peter, né? Que assim, muitos falam assim, que era o maior marcador do Pelé. Costa Negra. É. Ele veio do time do América de Rio Preto para o Comercial. E o América era um time que batia demais, inclusive o Peter, batia muito. Veio para o Comercial, se transformou num craque de zagueiro, a nível do Pelé chegar e dizer abertamente: o Peter é o meu melhor marcador, me marca sem dar pontapé. Dizem que o Pelé foi meio esperto nisso, que era para o Peter não bater muito nele. Para tentar amanciar a fera, né? É. O Arthur, tem outra do Sócrates aí, que quando o Sócrates jogava, ele batia o pênalti do Botafogo. O seu Raimundo ficava embaixo da cabine que eu transmitia. Ele virava para mim:
Eu já pedi, pelo amor de Deus, pro Magno não bater pênalti. E ele não olhava, só olhava depois do grito da torcida. Depois de anos, quem vem? Aí bate pênalti. O senhor Raimundo vira de novo, anos depois. Eu não mando nos meus filhos. Eles querem bater pênalti, seja o que Deus quiser. E os dois batiam e faziam, né? Elton, quero te agradecer por esse bate-papo sobre um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. Obrigado por ter aceito o nosso convite e ter compartilhado aqui a sua experiência. Agradeço também quem acompanhou nossa entrevista aqui na Rádio Naerp e agora fiquem com a nossa programação. Até mais!